Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa quinta aula, Teologia Sistemática 1, Bibliologia, parte B. Então, pastor, leia para nós, na página 52, a gente vai bem rápido agora, veracidade das Escrituras. Leia apenas o que está em negrito e a gente vai gastar alguns minutos debatendo. Perfeito. Deus não pode mentir nem falar com falsidade. Ótimo, vocês concordam com isso? Sem Tem dúvida. dúvida sobre essa questão? Nenhuma. Tá bom, e então quando, por exemplo, lá em Gênesis, logo depois do dilúvio, Deus se arrepende de ter criado o homem. E aí vem o dilúvio. E agora? Nós não tínhamos lido em Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa? Mas Deus se arrependeu de ter criado o homem e manda o dilúvio. E agora? Ih, pastor, peraí. Deus não pode mentir nem falar com falsidade. Como que a gente vai entender aquele texto? Tecnicamente, não quer dizer que Deus se arrependeu, né? Tecnicamente, aí, o texto no original, pelo que já estudei, pisou no coração de Deus, mas a palavra não é arrepender no sentido humano. Exatamente, Júnior. No original tem essa conotação. Para traduzir para o idioma, você precisa de usar a palavra mais próxima, que é arrependimento, no nosso caso, no nosso vocábulo. É que nem, por exemplo, a palavra saudade. Para nós é uma palavra muito fácil de ser entendida. Mas para muitas culturas não é fácil de entender o que é saudade. Só tem em nosso idioma a palavra saudade. Só tem no nosso, Júnior? Só no nosso português. Eu acho... Saudade não existe muito. Não existe, mas eu achava que existiria, mas eram em poucos idiomas. Não, existe outras formas, mas para saudade, a palavra saudade, só no nosso idioma. Olha aí, isso eu já desconhecia. Tá vendo, irmãos? Como que você vai traduzir saudade num outro idioma? É as palavras mais próximas. Então, de fato, a veracidade das Escrituras, ou seja, tudo que ela diz, de fato Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se há alguma coisa que gere uma certa contradição, geralmente ou é uma questão de tradução, ou é uma questão de essa correspondência para a língua. Mas a Bíblia ela acaba interpretando a si própria. Tá bom? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tranquilo até aí, meus irmãos? O texto que o senhor mencionou, no original, como é que está exatamente? O senhor saberia me informar? Vamos lá para Gênesis, né? Então vamos lá. Vamos ver lá. Vamos pegar aqui My Bible. Fazer a lição de casa agora. Gênesis. Vamos lá. Vamos achar. Aqui. Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Vamos aqui para My Bible. É que essa palavra, quando se faz a transliteração, pode ter vários significados. Estar arrependido, consolar-se, arrepender, sentir remorso, confortar, ser confortado. Em vários Nachan, momentos... Né? Como? Nachan. Nachan, exatamente. E aí, olha só, ele vai trazer aqui no Nifal, no Piel, no Pual, no Hipipael, e aí ele vai trazer os sentidos, né? Estar sentido, ter pena, ter compaixão. Ou seja, em alguns momentos também os tradutores podem colocar ter compaixão. Então seria as derivações, por exemplo, pastor Johnny, no original, quando você tem uma palavra,
aquela palavra, você vai entender perfeitamente, irmãos, perfeitamente. Eu estava, vamos supor, aqui no português, eu estava comendo com os meus filhos e não percebi que derramei café sobre a manga. E saí, levantei-me e peguei uma toalha suja de gordura e limpei a manga e ficou mais sujo. Bom, vamos interpretar, vamos traduzir no outro idioma. Que manga ele estava se referindo? Era a manga da roupa, não era a manga fruta. Mas é a mesma palavra também para outro episódio, para uma outra frase. Eu estava sentado na mesa e tinha sobre a fruteira uma manga. Meu filho me pediu manga e eu dei para ele. A mesma expressão, mas a construção, quando uma pessoa vai fazer a tradução, ela vai fazer uma tradução da Bíblia, ela tem que pegar todas essas construções. Por isso que muitas vezes não é fácil para um linguista. É muito difícil. Então ele pega e fala, opa, peraí, mas essa palavra, usando nesse contexto, com essas outras, nesse tempo verbal, é que nós não temos isso. Mas, por exemplo, no grego tem declinações e tem formas de compreender o grego, que é, você escreve ele no nominativo, no dativo, no locativo. No português não tem isso. Como assim, pastor? Por exemplo, no dativo, daquele lugar. Locativo, eu fui na padaria. Entendeu? No grego, quando você escreve, dependendo do que você quer dizer, você tem que colocar na construção, na declinação correta. No português, nós não temos isso. Então, as línguas originais, além de serem línguas mortas, porque já não são mais faladas, ainda tem todas essas construções, entendeu, pastor? Então, pode ver aqui, quando você usa essa palavra, que é Nacham, com inifal, estar sentido, ter pena, ter compaixão, lamentar, sofrer, confortar-se, ser confortado. Então, você vê que aqui vai dando vários sentidos, apesar que nas outras declinações também. Mas, então, o arrependeu-se aqui tem a ver com esse ter pena, tem a ver com esse sentimento de pesar, de pesar no coração. Algumas pessoas, e aí aqui já entra uma teologia, uma leitura mais teológica, vai dizer que o arrepender-se aqui também tem a ver com Deus estava caminhando com o homem e Deus escolheu não mais caminhar. Vamos lá. Quando a gente fala assim, você se converteu? Sim, eu me converti. Você se arrependeu? Eu me arrependi. O que é o arrependimento? Teologicamente, é dar meia... Mudança de rota. Mudança de rota. Então, aqui, também, teologicamente, quando nós fazemos uma leitura teológica, é uma mudança de rota. Então, Deus mudou a rota. De estar ali, ter feito o homem, de ter vivido com o homem, porque o homem passou a pecar muito, então ele mudou a rota. Podem ver que tem a ver também essa leitura. Por que tem a ver essa interpretação? Porque pode ver que aqui, depois do dilúvio, a humanidade não vive mais tanto. Porque lembram? Eles viviam até 900 e poucos anos. Enoque, que viveu menos, porque foi arrebatado. Então dá uma ideia... Não entendi, Júnior? Não dá para admitir aí que foi o autor que interpretou o dilúvio aí errado. Não dá, né? Não dá porque... Não. Porque, pensa assim, Júnior, quando Deus se revela para Moisés e ele escreve, na ideia judaica isso era muito tranquilo. Deus mudou de rota, Deus ele pode realmente ter tido compaixão, mas teve um pesar, não como compaixão, mas teve um pesar. Poxa, o ser humano não tem, se tornou irretratável. E a gente tem que lembrar, irmãos, que 1000 anos, praticamente.
Pensem num planeta onde as pessoas vivessem 1000 anos. A gente não estava mais aqui. Concorda? Não estava mais aqui. O mundo já tinha implodido. Se Deus não mudasse... E pode ver que ele muda a rota, e aí a gente passa a viver no máximo o quê? 100 anos, 100 e poucos anos. Pode ver que poucas pessoas na Bíblia passaram dos 100 e poucos. Abraão foi 175, que é uma exceção, depois do dilúvio. José do Egito foi 110. Moisés foi 120. A maioria não chega nem a 100. É uma minoria que beira ali os seus 100. Nas histórias dos reis, pelo que eu me lembro, só Joiada que foi 130, sumo sacerdote, que preguei dias atrás. 130. Mas a maioria não chegava perto dos 100. Né? Mas assim, uma vida boa, né? 100, 100 e poucos. Né? Então, essa é a leitura, entendeu, pastor? Tá joia? Mas, ó, isso daí, aí ó, para o pastor matar toda a vontade, aí é bacharel, aulas de grego e hebraico, exegese, Deus é entendeu? imutável, né? Hã? Deus é imutável, um atributo dele é eterno, né? Não vai mudar, não vai se arrepender. Exatamente. Mas Deus, ele pode, como se diz, ele pode ter compaixão, sim, mas aí no caso aqui não teria muito a ver com a compaixão. Mas ele pode aqui ter esse sentido pesaroso. Acho que a palavra pesar cabe bem pra caramba aqui, né? Cabe bem, cabe bem. Exato. Mas Pesou o cabe coração. para nós hoje, né, pesar, Sim. no nosso contexto. Mas como transliteração, o arrependimento acaba sendo mais completo. Por isso, conhecer os originais é excelente, né? Mas a proposta era sobre a veracidade. Eu fiz questão de já falar aqui de Gênesis para mostrar que aqui é uma questão de tradução e é uma questão também de compreendimento teológico e compreendimento da espécie do gênero humano nesses dias, né? Irmãos, tudo que Deus faz é perfeito. Podem ver que nessa geração antediluviana, eles não comiam carne. Eles não precisavam. A carne passa a ser algo consumido depois do dilúvio. Dá uma ideia que o mundo e o planeta passa por uma mudança brusca. Segundo alguns estudiosos, vão dizer que sobre a atmosfera havia uma película de água que fazia com que o planeta fosse praticamente como um bolsão. E possivelmente o planeta ele tinha essa harmonia. Por isso que não tinha chuvas, tinha sereno. E logo, as estações do ano, pensam, bolsão, não tem alteração. É por isso que se vivia muito. Quando em Gênesis, aqui no dilúvio, fala que as comportas dos céus foram abertas, e é da terra, dá uma ideia de muita água. Pode ver que, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas no Amazonas existem dois tipos de mares, ou de águas, os da terra e os do céu. Já ouviram falar sobre isso? A quantidade de água no Amazonas superior é muito maior do que a inferior, as que estão nas nuvens. Né? É como se fosse literalmente um novo rio, né? Sobre As florestas, né? Amazônia, as florestas, né? Onde estão as florestas? Elas criam umidade, criam todo aquele ciclo. Então as chuvas, pode ver que chove muito, mas é muito quente, mas chove muito. Então a quantidade de água que está em cima dizem que é maior do que a que está embaixo. Interessante, né? A gente nunca parou para pensar sobre isso, não faz parte da nossa vida. Então pense em um planeta, uma coisa muito mais... por isso que os polos concentram águas, e no degelo deles possivelmente teríamos inundações absurdas, porque essas águas, segundo alguns, né, estariam nessas regiões. Bom, isso são teorias, tá, irmãos? Seja o que for, eu acho que a Bíblia não erra. Eles viviam quase 1000 anos, há uma mudança na ruptura, Deus tem essa mudança, sim, não que ele se arrepende, mas ele muda a rota, ele tem esse pesar por causa da maldade. Pode ver que o texto bíblico lá em Gênesis fala: o meu espírito estará com o homem. Ele não vai ficar mais do que 120 anos.
Então, você pode ver que até nessa questão, Noé demora 120 anos para construir a arca. Então, depois desse período, há uma mudança na estrutura humana. Por isso também que alguns vão dizer que um ser humano um dia vai voltar a viver muito. Pode ser que se descubra aquele ambiente que existia lá atrás. Mas aí, irmãos, a questão né, viver assim em pecado deve ser horroroso também. Sejamos honestos, né? Viver assim como um filho de Deus deve ser maravilhoso. Mas, continuando, Pastor Johnny, 2, leia lá para nós. Na página 53, vamos dar uma corrida agora. 2. Portanto, todas as palavras nas Escrituras são inteiramente verdadeiras e não contêm erro em lugar algum. Joia. Agora, gastando algum tempo aqui sobre essa questão, irmãos, eu não tenho dúvida disso, para mim isso é claro, mas existem certas passagens, por exemplo, que nós, quando fazemos aquela lição de casa de comparar os textos, achamos algumas coisas que não batem. Não é que houve um erro, mas é que possivelmente algum copista, em alguma daquelas cópias, colocou alguma coisa que as próximas cópias acabaram tendo ali, vamos dizer assim, é, dando uma outra ideia. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Lembra da arca? Quando ela retorna para Israel, quando ela sai dos filisteus? Lembra? Com Eli e os seus 2 filhos perdem a arca, vai lá, fica com os filisteus, Dagon se prostra, Dagon se arrebenta diante da arca, os filisteus mandam para uma cidade, mandam para outra, vem úlceras, vem pragas sobre os filisteus, eles ficam desesperados, lembra disso? Ficam por vários meses, os filisteus mandam de volta. Quando mandam de volta, vai para Bet-Semes. Lá em Bet-Semes, um grupo possivelmente era uma cidade de levitas, eles pegam a arca, pegam pelos varais, colocam sobre uma pedra, fazem o sacrifício das vacas. Logo na sequência acontece algo. O que acontece? Alguns homens abrem a arca. E o que acontece com eles? O que acontece, Maís? Morrem. Eles morrem. Exatamente. Você já notou o episódio que eles mandaram com objetos, né? Sim. Oi, Fia, tudo bem? Salve aqui. Tudo bem, Luiz? Exatamente, Fia, exatamente. Esse episódio que eles mandam até com... Ó, irmãos, percebam, as palavras dos... É isso que eu digo para vocês, irmãos. E aqui deixa eu dizer uma coisa, hein? As palavras dos filisteus foram: não sejamos orgulhosos como foram os egípcios. Pereceram. Pastor, eles estavam reconhecendo que o Senhor era Deus? Sim. Eles estavam reconhecendo que o Deus de Israel era o manda-chuva? Sim. Eles se converteram? Aí é outra história. Mas que ali as declarações dos filisteus são uma declaração que dá para ver que teve medo, que teve temor, etc, etc e tal, foi. Tanto é que eles fazem até o quê? Uma oferenda ao Deus de Israel. Não é? Deus recebe ou não recebe? Recebe. Para a praga? Para. Pastor, e se alguns filisteus foram salvos? Eu não sei. Lá no céu a gente vai saber. Eu só sei de uma coisa: eles deviam ter se convertido ao Deus de Israel, ter adorado lá no tabernáculo, quebrado os Dagon. Concorda? Isso eu posso falar. Não fizeram isso, então eu não posso nem dizer que sim, nem dizer que não. Uma coisa eu sei: eles mandaram de volta, fizeram homenagem e não foram obstinados que nem os egípcios. Interessante, né? A gente não percebe. Mas quando a gente vai ler o texto, vamos lá, vamos lá. 1 Samuel 6, vamos ler esse texto também. 6:6. E depois 6:19. Quem achou pode ler. Primeiro Samuel 6:6.
por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Né? Aí o texto vai mostrar que eles fazem as ofertas, né? Quem sabe Deus, esse Deus, né? Eles são pagãos, irmãos, são pagãos, mas aqui eles estavam, lembra? Toda língua confessará, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai dizer que Jesus é o Senhor. Eles estavam aqui dizendo, ó, Deus de Israel não dá para brincar. Bom, agora leia para nós o 6,19, pastor Johnny. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. Opa, tem uma letrinha aí, não tem no 70? Sim, Senhor com letra maiúscula. Não, sim, o 70. Ah, tá. Tem uma letrinha, não tem? 70? Tem sim, uma letra C, eu acho. Então, vamos lá para baixo. Na minha aqui é a letra E. A minha referência que aparece aqui é conforme alguns manuscritos do texto masorético. A maioria dos manuscritos do texto masorético, a Septuaginta, dizem 50.070. Eita, Exatamente. Então, quando vocês pegarem algumas versões, talvez essa parte possa estar 50.070. Pastor, peraí, pastor. Será que tinha 50 mil habitantes lá em Bet-Semes nesses dias? Eu acho difícil. Mas e se foi de fato? Foram fazer uma festa porque a arca voltou. Todo mundo se reuniu. Vão lá e abre. Puf! Uma coisa eu sei, 70. O máximo eu não sei se foi. Os 70 foram. Agora, se foi 50.070, eu não sei. Mas alguns textos estão 50.070. Então, voltando aqui para o capítulo, para a parte 2 do livro. Ó, portanto, todas as palavras das Escrituras são inteiramente verdadeiras e não contêm erro em lugar algum. Pastor, então como que o senhor acaba de mostrar um erro, mas e falar que não tem erro? Irmãos, é como a gente acabou de ler, manuscritos. Quando o profeta escreveu, com certeza ele escreveu, vamos imaginar que foi 70? Porque aqui, quando você pega os livros para estudar, você vai ver que há uma correlação entre 70 e 50.070. É como se fosse uma pequena palavrinha que vira. Sabe quando... como que eu posso dizer, irmãos? Existem... o 100, o nosso 100. Número 100 e a palavra 100 de não ter. É tudo 100. Claro que se escreve de forma diferente, mas quem ouve se confunde. Então, seria mais ou menos isso aqui também. Quando o copista foi escrever, ele escreveu algo, e vocês têm que lembrar, irmãos, que para ter um erro assim, não era difícil, porque é uma cópia. Então, mesmo com todo o cuidado, alguns erros passavam. Mas não é erro na profecia. É erro, muitas vezes, de preservação. Eu vou passar. Eu estou construindo aqui um livro de 1 Samuel para o rei Josias. E aí eu, como escriba, escrevi errado. Acontece, pastor? Isso acontece. Tá bom? Mas não é com frequência que isso acontece, tá, irmãos? Eu fiz questão de mostrar uma das passagens. Mas isso acontece com frequência? Pois não. É tão raro isso que isso isso acontece em qualquer literatura, tá, irmãos? Tá bom? Tudo bem? Ficou claro? Joia? Alguma dúvida? Vocês lembram de mais alguma outra coisa ou não? Eu só lembro que, ao ler o livro, esse exemplo aí, talvez não esse, mas outro, é destacado sobre os copistas. E o escritor fala que isso não altera a autenticidade do texto do sagrado. Isso Não muda, né? não influencia. Exatamente, Júlio. Um outro texto, irmãos, que sempre foi muito debatido também por essa questão de copistas, é Marcos capítulo 16. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Já ouviram ou não? Já? Então vamos pegar uma Bíblia, de preferência na NVI.
ou melhor, atualizada, corrigida e fiel, ou revista e atualizada. Pega uma Bíblia, vamos ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu pegar um. Marcos 16. Marcos 16. Deixa eu ver o versículo de número. Algumas Bíblias vão estar em colchetes. Essa porção. Alguns versículos. Aqui, ó. Eu estou nessa Bíblia minha, que é a... Deixa eu achar aqui para vocês, ó. Versão revista da tradução João Ferreira de Almeida, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. Essa daqui é versão revisada, tá? Ó, na versão revisada, você vai ver que no versículo 9 é colocado entre colchetes, do versículo 9 ao versículo 20. E qual é a explicação? A explicação aqui, ó. Nos melhores manuscritos antigos não consta o trecho do versículo 9 ao 20. Então, em alguns manuscritos, ou nos melhores, do versículo 9 ao versículo 20, não tinha. Possivelmente, quando se fizeram as cópias de Marcos, sabe a última, Apocalipse 22, na Bíblia dos irmãos? Apocalipse 22. Vem cá, pega um irmãozinho que tem 30 anos na igreja. Apocalipse 22. Apocalipse acaba em que capítulo? Na Bíblia do irmãozinho lá, que tem a mesma Bíblia já há 20 anos. Entenderam? Acaba em que capítulo Apocalipse na Bíblia do irmão? Aquela Bíblia bem surrada. Acaba em Apocalipse capítulo 19, que as últimas páginas já se perdeu. Pastor pede para ler, perdi a Bíblia, perdi a página. Então pensem vocês, naquelas épocas antigas, que se fazia, possivelmente alguma coisa aconteceu nessa semelhança. Estou dando uma comparação assim bem fora, né? Até porque naqueles dias você tem que lembrar que tinha o pergaminho, tinha os rolos, mas depois também tinha o que? Os códices. Lembra o que eram os códices? Nós aprendemos? Códices eram o que? Os livros. Lembra disso? Então, possivelmente, o versículo de número 19 ao versículo 9 ao versículo 20, vocês acharam na Bíblia de vocês isso ou não? Alguma Bíblia vocês têm, não? Eu achei na nova... Perdão. Pode falar, irmão. Eu achei na nova Almeida. Na nova Almeida, né? Atualizada. A minha não tem, não. A minha é NVI, mas mesmo assim tem um rodapé que está dizendo que alguns manuscritos não tem o versículo 9 ao 20 ou tem final diferente. Então, exatamente. Ah, NVI consta, né? Eu não lembrava se constava. Mas é exatamente. Então, irmãos, isso não altera. Eu estou gastando esse minuto aqui com vocês, irmãos, porque essas serão dúvidas que virão. É verdade, mas está dizendo sim aqui. Então, para mostrar para vocês que isso não altera a veracidade, tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Isso não altera, beleza? 3. Pode ler para nós, pastor. As palavras de Deus são o padrão definitivo da verdade. Isso eu acho que é o que eu mais trabalhei em todas essas duas últimas aulas. Nenhuma dúvida, né, meus irmãos? 4. 4. Algum fato novo poderia contradizer a Bíblia? E aí? Vamos lá, meus irmãos. E aí? Sobre esse ponto. Algum fato novo poderia... Acho que tentativas a gente sempre vai identificar, né? As de pessoas mal intencionadas. Mas a palavra é a verdade, então ponto. Contradizer... Fala, Júnior, pode falar, Júnior. O fato novo quer dizer, nós estamos hoje no século XXI, 2003, pode ser que daqui do ano 2030 apareça entre aspas, fato novo que queira arguir a palavra de Deus como uma palavra não sagrada, não... Entendeu?
não como autoridade de Deus, divina, né? Então, eu acredito que a gente vai ter isso, daqui a 30 anos vai fazer até tecnologia e coisa para querer se contrapor. E eu acho que ainda assim a palavra permanece. Não vai. Exatamente. Alguém quer falar mais alguma coisa, meus irmãos, sobre essa questão? A palavra... Os conceitos, né, que o pastor falou de começo, né, por conta dos conceitos hoje que são todos deturpados, que as pessoas podem querer alterar, né, mas desde o começo, eu creio que Deus vai preservar os remanescentes, né, para que a Bíblia continue sendo o que ela é. Gil? Não, eu iria acrescentar que a palavra ela é de origem divina, né? E tudo que Deus poderia falar para a vida do homem está aqui nas Escrituras Sagradas. E eu acredito que nada que, inclusive é uma citação do próprio autor aqui, né? Que nada que vinha a surgir poderá dizer que Deus falhou ou mentiu nas Escrituras. Joia. E sabe, irmãos, aí onde entra uma outra coisa, por isso que nós estamos sendo treinados aqui, vocês, eu também, porque no momento que eu treino vocês, eu estou continuando na minha proposta de treinamento. Nós não podemos criar uma igreja para nós. É por isso que nós criamos uma igreja para o noivo. Nós não estamos criando uma igreja segundo a nossa imagem. Nós estamos levando pessoas juntamente conosco para que a gente se torne a imagem dele. Então, quando nós pensamos sobre isso, algum fato novo poderia contradizer a Bíblia? Não. Alguma coisa nova pode vir trazer questionamento, Pode. Vão surgir seitas, vão surgir homens ímpios, vão ter pressões, a história vai se repetir. Mas contradizer não, porque ela já está consolidada. No livro do Teologia Elementar do Bancroft, na parte C, ainda do capítulo 1, quando ele está falando das doutrinas das Escrituras, ele fala sobre a canonicidade e autenticidade, ele vem e fala sua veracidade, e aí aqui, olha que coisa linda, dentro da veracidade, ele vem e diz o seguinte, há uma integridade topográfica e geográfica, há uma integridade etnológica ou racial, há uma integridade cronológica, há uma integridade histórica, há uma integridade canônica. Olha, eu gostei, percebam, irmãos, ele está aqui colocando, dentro da veracidade, o ponto que ele trabalha como veracidade. Lembra, na minha primeira aula de hoje, que eu falei conceitos. Irmão, como isso é poderoso. Quando a gente realmente entende isso passa para dentro do nosso cérebro, do nosso coração, do nosso entendimento, que a gente começa a pegar veracidade. Aí ele vem dentro dessas veracidades, ele fala, há uma integridade topográfica, geográfica, há uma integridade cronológica, histórica, etnológica, racial, canônica. Ou seja, nós temos um rastro de bênção. Podem acontecer o que for. Nesse período de 2000 anos de confecção, porque a gente pode pegar desde Abraão até o Apocalipse, então, desses 2000 anos de história do patriarca, que Deus se revela para ele por meio de uma revelação oral, e depois 1.500 anos de revelação escrita, há uma integridade que a história da humanidade marcou. E agora nós estamos 2000 anos depois, ou seja, desde quando Deus separa Abraão para nós, já são 4.000 anos. Há uma integridade. O diabo pode acabar com os judeus, os imperadores podem jogar cristão na arena, na história da igreja, papas podem destruir cristãos, seitas podem matar cristãos,
e mil coisas podem acontecer, mas há uma historicidade, há uma integridade dentro disso, logo há uma verdade. Podem até querer matar todo mundo, mas não vai ter jeito. Por isso que, sobre essa pergunta, a gente descansa. E aqui volta aquilo que eu falei, de construir uma igreja não para nós. Percebam, quando a gente quer construir uma igreja que nos amassageie o ego, aí sim, aí pode ter alguma coisa que vai contradizer a Bíblia. Porque vai contradizer de alguma forma, porque a igreja já não é para cumprir a vontade de Deus, é para cumprir a nossa vontade. E se eu estou criando uma igreja para cumprir as nossas vontades, aí a gente vai virar macedinho, a gente vai fazer profetada, porque aí o negócio é fazer a nossa vontade, é ganhar dinheiro, é ser rico. Aí a gente vai virar uma seita, porque é a nossa vontade. Então, quando a gente está querendo criar uma religião segundo a nossa espécie, aí vai contradizer a Bíblia. Vai mesmo, aí não tem o que fazer, né? Só assim. Mas se a gente quiser ser fiel, nada vai contradizer. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Algum questionamento? Tranquilo? Então, para a gente concluir agora, leia para nós o D, pastor. As escrituras, em forma escrita, são a nossa autoridade final. Vamos lá, agora gastar alguns minutos nisso. Tá, pastor, o senhor falou, aqui o autor está defendendo em forma escrita, mas Deus não se revelou de forma oral? Foi. Deus não pode hoje também, de novo, se revelar de forma oral? Porque o profeta tal fala, já vi cura. Está entendendo? Olha a confusão. Deus se revelou no passado para Abraão de forma oral. Hoje o profeta ele é usado. Mas será que a profecia que o profeta está dando hoje, lá no grupo de oração das irmãs, ou naquela igreja tal, ou na nossa igreja, dá para se colocar essa profecia do irmão do lado da nossa Bíblia? Como mais uma profecia? Profecia do irmão muito consagrado. Por que não dá? Vamos lá, Gil, por que não dá? Bom, mas o irmão é profeta. Não, porque o cano já está fechado. A autoridade é da Bíblia. Fora da Bíblia. Mas tem base para isso? Tem alguma base na Bíblia para falar que está fechado? Tem? Se alguém tirar ou acrescentar, O próprio Deus disse isso. Apocalipse. Acabou. O pastor lá pode ser o arcanjo. É verdade, pode falar. Paralítico andou, cego enxergou, mudo falou, surdo ouviu. Não, porque ele é homem de Deus, mas o dom de profecia que ele recebe é para essa geração, para algumas coisas que não é para todas as gerações. Pastor, mas e o testemunho dele? O testemunho vai ser bom, vai nos edificar. É aí onde nascem as seitas. Estão entendendo, irmãos? Ellen White, que correu no céu. Ellen White. James Everett Smith. Exatamente. Estão entendendo? Bispo Macedo. Está entendendo? Vai sair na seita aí, ó. Vai colocando coisa a mais que não tem. Estão entendendo? Então, eu vou agora aqui. Vamos negar o dom de profecia? Não, não vamos negar o dom de profecia. É diferente, né? Totalmente Mas diferente. o dom de profecia, hoje, ele é um dom para trazer a vontade de Deus a algumas pessoas, algumas famílias, ou quem sabe é um povo, ou uma nação, ou quem sabe é o mundo. Não sou contra. Deus pode levantar uma pessoa hoje para dar uma mensagem para o mundo. Mas isso é para essa geração. Não significa que tem que ser considerado no mesmo ponto dessa profecia para todas as gerações. Lembra que Paulo escreveu várias cartas para vários lugares e não se perpetuou. Deus não quis. Por quê, pastor? Porque a soberania de Deus está além do apóstolo. Então, o que nós acreditamos? Que a revelação está fechada. Apocalipse 22 está fechado. Vamos colocar que Apocalipse não foi o último livro da Bíblia, e sim o Evangelho de João. Não muda. Se essa palavra tivesse lá em Gênesis, tá bom, tá fechado. O que Deus revelou, tá feito.
A igreja foi estabelecida. Podem ver que Deus separa, na pessoa de Jesus, apóstolos, e a igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos. Acabou. Isso nunca foi questionado em 2000 anos. É questionado pelas seitas, entendeu? Pode ver que até o catolicismo, ele vai começar a mexer isso em 1500 e pouco, que nem a gente aprendeu na última aula. Eles vão colocar os apócrifos para ser uma resposta por causa da reforma protestante. Mas nem os católicos foram tão tolos para fazer um acréscimo. Eles acabam fazendo com muita sutileza da tradição. E aí eles tentam se impor com os apócrifos, porque foi uma maneira de dizer, não, as indulgências têm respaldo, sim. Está aqui, ó, nos apócrifos. Você tira o céu pela culatra, nem eles leem os apócrifos. Eles sabem disso. Manter a autoridade, né? Só para foi a cartada, né, da igreja. Então, irmãos, ficou claro isso? Ela é a nossa autoridade final, irmãos. E é ela que organiza a igreja. E é em cima da igreja que todos nós estamos. A gente vai aprender em eclesiologia que não é o pastor que fica sobre a igreja. A igreja está sobre todos nós e sobre a igreja, que é a revelação de Deus, ou o mistério que estava oculto, que é a noiva. Que o grande mistério é Cristo e a sua noiva. Então, o grande mistério é Cristo e a sua noiva. Pode ver. Então, o pastor, ele não está acima da igreja, ele serve a igreja, ele está dentro da igreja. Ele é o maestro da igreja, mas a igreja é a maior autoridade sobre o pastor. Pode ver que pastores morrem, pastores ficam, levantam outro, a igreja prevalece. Porque ela é o corpo. É interessante isso, né, irmãos? Aonde as seitas ou ensinos errados, pode ver que a figura do líder está sobre a igreja, né? Pode ver. Não ele está debaixo. Pode ver que Paulo, sendo o grande apóstolo, estava debaixo de uma igreja. Os próprios apóstolos cuidavam de uma igreja, mas eles estavam debaixo de uma igreja. Era a igreja apostólica. Pedro não estava aqui em cima, Pedro estava aqui embaixo. Entenderam? E sobre essa igreja, e sobre essa igreja, as escrituras. Porque é por causa das escrituras que a gente entende o cabeça e entende o corpo. Hierarquia, né? Tá bom, meus irmãos? Tranquilo? Vamos agora para o próximo capítulo para a gente encerrar? Pastor, oi. Ainda sobre esse ponto, bem rapidamente, quando eu olho e ouço alguns judeus falando a respeito da Torá e também do Talmud, assim, a impressão que eu tenho é que eles colocam na mesma dimensão, né, de autoridade. Sim. E aí, bom... E aí? Pois é, e aí, né? Mas assim, as escrituras... Bom, um exemplo, eu ouvi outro dia um rabino falando a respeito aí do Talmud, inclusive tecendo a seguinte informação. Por exemplo, a guarda do sábado. A gente tem orientação, e ele falando, né, no Antigo Testamento, que era uma ordem divina, mas como é que guardava o sábado, afinal de contas? Aí ele dizia, o Talmud vai explicar isso detalhadamente, até porque é uma tradição oral, foi passando de pai para filho, de filho para... enfim, assim por diante. E aí, para não se perder, decidiram registrar isso. Então, ou seja, ao passo que eles estão caminhando ali, ouvindo a Torá, quando eles buscam uma informação mais aprofundada, aí vão para o Talmud. E agora você vai lembrar, o que Jesus disse questionando os rabinos, os seus dias, os fariseus, os mestres da lei? Tradições, afinal das contas, né? O que ele falava? Errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus, mas, enfim, era tradição. Então, mas Jesus ele não fala sobre as tradições dos homens? Sim. Então, ali ele já está questionando a tradição do rabinato. Porque pode ver, o que a Bíblia não explica, eles explicam. E se você não faz aquilo que eles explicam, você está fora dos credos. Mas mais uma vez a tradição. Pode ver que, do mesmo modo que os judeus seguiram a tradição dos homens em nome da religião e se desviaram da lei de Moisés, podem ver que Esdras, ele era o quê? Um escriba.
E ele, como escriba, caminhou como Davi, caminhou como Joiada, caminhou como Jeremias, como Elias, caminhou como Moisés. Ele não tinha Esdras, critérios de Esdras, pensamento rabínico de Esdras, explicando o que a Bíblia está explicando. Entendeu, pastor? Mas a sua pergunta era essa mesmo, né? Certinho, é isso aí. Então, na realidade, os judeus, o rabinato, eles pegam a tradição e colocam igual ou maior do que a própria Bíblia. Ou, vamos dizer assim, é uma maneira que eles tentam colocar a Torá. Lembra que na aula passada, no módulo passado, que nós falamos sobre o Velho Testamento 1 e 2, nós falamos que lá era Pentateuco, livros históricos, poéticos e os proféticos. Eles tentam colocar como a lei está sobre esses livros. Mas o Velho Testamento nunca trabalhou dessa forma. A revelação veio como revelação oral, revelação escrita. Dentro da revelação escrita, primeiro veio a lei, depois veio os históricos, depois os poéticos e depois os proféticos. Não necessariamente nessa ordem, mas se intercalando, porque ora vinha histórico e ora vinha poético. Então, perceba que no Velho Testamento há essa harmonia entre revelação oral e as demais revelações. Mas para o judeu, não. Eles pegam aqui a lei, colocam sobre as outras, criam uma tradição sobre essas leis, explicando, e depois eles tentam encaixar. Por isso que não fecha o pacote. E nunca vai fechar. Então, pastor, assim como a tradição errou no rabinato, a tradição errou no cristianismo. E hoje, a tradição pode errar no protestantismo. Lembra que na outra aula, no bloco anterior, eu falei dos anglicanos nos dias de John Bunyan? Irmão, nós erramos também. E se a gente não abre o direito de dúvida que a gente pode estar errado, quando for ver, já é tarde demais. A gente já errou muito. Entendeu? Beleza, meus irmãos? Tá bom? Vamos fazer mais uma rapidinho para a gente terminar aqui, porque agora a gente vai para o capítulo 5 e a gente vai terminar rapidamente o último bloco, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Beleza. Bom, vamos lá. Então, vou fechar aqui a nossa chamada, tá bom?